Olá, então na aula de hoje a gente vai continuar falando da álgebra das proposições, certo? Então nós vamos falando na aula passada o início, agora a gente vai continuar falando de algumas propriedades. Então a primeira é que a propriedade na conjunção e da disjunção, a gente tem a propriedade distributiva, né? A gente viu isso. Só vendo um exemplo aqui, Carlos estuda e Jorge ouve música ou lê, certo? Então, isso é equivalente a Carlos estuda e Jorge ouve música, ou Carlos estuda e Jorge lê, certo? Então, a propriedade distributiva a gente pode fazer equivalência entre essas duas proposições, certo? Usando a propriedade distributiva, certo? Que ela é válida para conjunção e disjunção, certo? A gente viu na aula passada. Então, outro aqui, propriedade, seja P, Q e R, proposições simples, certo? Então, a gente tem uma propriedade chamada de propriedade da absorção, certo? A gente tem P, I, P ou Q é equivalente a P, certo? Ou a gente pode ter P ou P e Q é equivalente a P. Então, vale essa equivalência entre essas proposições, usando o que? Somente a conjunção e disjunção, certo? Então, a gente tem essa equivalência, usando dessa propriedade aqui. A absorção, a gente tem a propriedade da absorção, garante essa equivalência nas conjunção e disjunção. Então, usando isso aqui, a gente tem que equivale a P. Então, a gente vai ver aqui a prova dessa primeira equivalência, certo? Que é P, I, P ou Q é equivalente a P. Usando a tabela verdade, uma maneira de ver se isso é verdade, se essa proposição realmente funciona, é usando a tabela verdade. A tabela verdade a gente já sabe como fazer, né? Então, a gente vai ver só aqui os resultados. Então, a gente teria o que? Ó, tá afirmando, né, a propriedade da absorção que P e P ou Q é equivalente a P, certo? Então, para a gente mostrar que existe equivalência, a gente tem que mostrar que as tabelas verdades dessa daqui, tabela verdade dela, é igual à tabela verdade de P, certo? Então, a gente tem P, V, verdade, verdade, falso, falso. E aí a tabela aqui, ó, ou a propriedade PI, P ou Q, é verdade, verdade, falso, falso. Ou seja, essas tabelas aqui, ó, são idênticas. Então, a gente pode afirmar que essa é equivalente à proposição P, certo? Então, essa é a propriedade da absorção. Certo? Então, através da tabela verdade, a gente vê que isso realmente funciona, certo? Então, outra propriedade, né, outra regra, é a regra de Morgan, né? Seja as proposições simples, P, Q e R, então vale essa equivalência. Não P e Q é equivalente a não P ou não Q, certo? Então, não P e Q é equivalente a não P ou não Q, certo? Então, isso aqui é a regra de Morgan. Isso aqui é na disjunção, certo? E aí aqui na, na verdade, isso aqui é na conjunção e aqui na disjunção. Então, a negação de P ou Q é equivalente a não P e não Q, certo? Então, aqui o ou, quando a gente faz essa negação, do ou vira o i, certo? Quando negar duas proposições. Aqui, quando a gente negar duas proposições, vai virar o i é ou, certo? É equivalente ao ou. Então, essa é o que a gente chama de regra de Morgan, certo? Também através da tabela verdade, a gente vai ver que isso é verdade, que essa equivalência realmente existe. Então aqui a gente tem não P e Q
equivalente a não P ou Q, certo? Então, tabela verdade nós já sabemos como fazer, então a gente vai ver só os resultados aqui. Então, o que a gente tem? Aqui, não P e Q, né? A gente deu essa tabela verdade, né? Falso e 3 verdadeiras. E aqui, não P ou Q, falso e 3 verdadeiras. Então, as tabelas verdade aqui, ó, são idênticas. Como elas são idênticas, a gente pode dizer que essa proposição é equivalente a essa outra proposição, certo? Usando somente a tabela verdade. E essa é a que a gente chama de regra de Morgan, certo? Muito importante isso aqui. E vira o, né, quando a gente negar duas proposições. Então, um exemplo aqui da regra de Morgan é inteligente e estuda, certo? Então, usando Morgan, a gente vai negar o que? É inteligente. Não é inteligente. Aqui o I vai ser o que? Ou não estuda, certo? Então, isso aqui seria usando a regra de Morgan, certo? É médico ou professor. Então, usando seria não é médico. O ou vai ser o que? Quando a gente nega a primeira proposição e a segunda, vai virar I e não é professor, certo? Então, isso que a gente chama de regra de Morgan, certo? Então, as regras de Morgan mostram como é possível definir a disjunção a partir da conjunção, certo? Foi o que a gente acabou de ver. E da negação ou a conjunção a partir da disjunção e da negação, certo? Então aqui, ó, P ou Q é equivalente a não P e não Q, certo? Então existe essa equivalência aqui, que se a gente fizer essas negações aqui, vai acontecer? A gente volta para P ou Q. P e Q, aqui já seria a conjunção, é equivalente a não, a negação de não P e a negação de não Q, certo? Então valeria essa outra equivalência, certo? Usando a regra de Morgan. Então, propriedade da negação da condicional. Como P condicional Q é equivalente a não P ou Q, então temos que a negação da condicional é equivalente à negação dessa outra proposição aqui, né? A gente usou a negação, que equivale a gente negar P e negar Q, certo? Ou seja, não P condicional Q é equivalente a P e não Q, certo? Então isso pode ser visto também pela tabela verdade. A gente vai só ver aqui os resultados. Então, existe essa equivalência, negação de P condicional Q e P e não Q. Então, as duas tabelas deu iguais, né? A gente tem falso, verdade, falso, 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 verdade, falso, falso. Ou seja, vai existir uma equivalência quando as tabelas verdades forem idênticas. Que a gente vê aqui que as tabelas estão idênticas. Então, propriedade da condicional. A condicional P e Q não tem a propriedade idempotente, né? Que seria aquela propriedade que a gente viu na aula passada, comutativa e associativa. Ou seja, as tabelas verdade das proposições P e P e P e Q e Q e P, P condicional Q condicional P, P condicional Q condicional R e P condicional Q condicional R, essas propriedades não são idênticas. Na verdade, essas proposições, a gente faz as tabelas verdades, não são idênticas. Então, não vale a idempotente, a propriedade idempotente, comutativa e associativa. Não vale para condicional, certo? Isso não é válido. Então, a propriedade da negação da bicondicional, certo? Então, como P, aí bicondicional, que é equivalente a P
condicional e que condicional P, temos que essa proposição P condicional bicondicional que é equivalente a não P ou que e não que ou P. Portanto, que a gente tem negação, isso aqui, né, de P bicondicional que é equivalente a não P ou que ou não, negação de que ou P. Daí a gente tem essas negações aqui. E aí, por fim, o que a gente vai ter? Que não P, bicondicional Q, é equivalente a P e não Q, ou QI não P, certo? Então, o que a gente tem? Que a propriedade, que a bicondicional P bicondicional Q não tem a propriedade idempotente. As tabelas verdade das proposições P, a bicondicional tem a propriedade, tem as propriedades comutativa e associativa, certo? Então, com mais isso, essas informações sobre as álgebras das proposições, a gente encerra a nossa aula.